Olá, tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas, né? Sou professor de história, sou pedagogo e quero falar com você um pouquinho sobre história, né? Hoje falar um pouquinho sobre um dos povos pré-colombianos, que é muito importante para nós conhecermos esses habitantes da região aqui das Américas, né? E quero pedir para você assistam meus vídeos, dê um like lá se você gostou, faça seus comentários se gostou, se não gostou, indique para os amigos, né? Deixe a sua pergunta lá, deixe seu questionamento e me ajuda aí se inscrevendo no meu canal para nós chegarmos aos mil inscritos, né? Então, um grande abraço para você. E hoje eu quero falar com vocês sobre os povos incas, tá bom? Vou compartilhar aqui o slide e nós vamos falando e vamos comentando sobre esse povo tão intrigante, né? Os povos incas é um dos maiores impérios dos povos pré-colombianos, e quando nós falamos de povos pré-colombianos, nós estamos falando daqueles povos que chegaram às Américas é, antes de Cristóvão Colombo, né? Antes de Cristóvão Colombo, antes de Cabral, antes dos europeus. Quem será? Quem são esses povos? Os povos incas? Quem são eles? Quais sua cultura? Quais seus anseios? Em que eles acreditavam? Como era a sua religião? Né? Vocês estão ouvindo o barulho aí de fundo? É porque com esse tempo é difícil a gente encontrar um local onde esteja um silêncio total, tá bom? Mas acredito que não vai interferir aí na nossa fala, não vai interferir no nosso estudo, não. Então, ó, o mito. Quando nós falamos dos povos incas, nós falamos de mitos, né? Esses povos são carregados de misticismo, de mitos, de história. E graças a Deus isso demonstra para nós. É importante deixar claro para vocês, né? É importante deixar claro para vocês que muitas dessas histórias, dessas narrativas, foram feitas pelos povos europeus que aqui chegaram, pelos colonizadores, tá? Pelos colonizadores que, né, que vai fazer de acordo com a visão eurocêntrica que eles tinham. Então, muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída na conquista desses povos pelos europeus, né? E eu não sei se eles tinham medo de serem ultrapassados, mas nós sabíamos que eles tinham uma cultura muito superior à cultura europeia naquela época. Então, os incas possuem um mito de origem, né, que coloca como irmãos dos outros povos, coloca a cultura inca como superior às outras culturas. No mito, eles teriam 4 irmãos, né? E esses irmãos teriam saído de uma caverna, a caverna de Pacaratambo, Pacaritambo, né? Pacaritambo, e amando o deus Inti, o deus Sol, em busca de um local para se estabelecerem, para criar o seu império. Né? Durante essa migração, dois irmãos retornam, um dos irmãos retorna à caverna, né, virando a divindade local, enquanto os outros ou mais 2 irmãos viraram pedra, né? E um último irmão, o Manco Capac, fundaram a cidade de Cusco, né? Apresentando aí a civilização aos grupos que habitavam essa área. Esse mito corresponde a um desenvolvimento histórico da etnia inca na medida que se apresenta a posição política, religiosa, né, dessa região do Lago Titicaca, no século XII. Então, eles criavam a ilhama, né? Lembra, a ilhama seria aquele tipo parecido com camelo, mas somente com uma corcova, né? E da ilhamas eles obtinham a lã, a carne, né? Eles conheciam a alpaca, a vicunha, e no litoral as populações viviam principalmente da pesca. São imagens lindíssimas, né? São imagens lindíssimas, a cidade de Cusco atual, né? São imagens lindíssimas que vocês veem que hoje intriga muito, que gira em torno do misticismo, muitas pessoas místicas
acreditam e vão buscar essa região para conhecer, para viver um pouco, para respirar um pouquinho dessa cultura que é muito bonita e que é muito especial, né? A sociedade. A sociedade inca, ela se desenvolveu nas encostas da Cordilheira dos Andes, tá? E essas terras correspondem hoje aos países do Peru, a Colômbia, o Equador, um pedacinho do oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. Então, vocês podem ver que é uma sociedade bem grande, eles ocupam uma extensão de terra bem grande, né? E os incas, os astecas e os maias foram importantes para a civilização na América antes do domínio espanhol. Lembrando vocês que os espanhóis chegam, né? Os espanhóis chegam nessa região e muita coisa pode ter se perdido, né? Porque eles tinham uma visão, não sei se eles tinham medo de serem atacados, ou não sei qual o medo, mas muita coisa pode ter se perdido. Vocês estão vendo o mapa aí, né? Esse é um dos mapas onde mostra a região, ó, ocupada: Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, né? Essa região. Portanto, eram nossos povos vizinhos, mas não chegaram até aqui no Brasil, tá? Os povos que vieram para cá são os índios, os ameríndios, que nós podemos dizer também. E eles eram conhecidos, esses povos inicialmente eram conhecidos como terra das 4 regiões. Por quê? Inicialmente, os povos subalternos a outros povos, os incas assumiram uma liderança política regional. À medida que eles foram desenvolvendo, que até eram povos guerreiros, foram se desenvolvendo, eles começam a sobressair, começam a ter essa liderança. Então, eles vão fazer um império mais forte, um império firme, né? Então, no século XV, eles construíram um grande império, um império muito grande. E o Império Inca era chamado de Tayhuatinsuyu. É muito difícil, às vezes, falar essa linguagem, às vezes enrola um pouco a língua da gente. Era a terra das 4 regiões. Englobava grande variedade de espaços ecológicos, etnia, na atual Colômbia e no Chile, né? E que eu já mostrei para vocês no mapa. Olha para vocês, essas encostas eram encostas que eles faziam, né? Tipo escadas que eles faziam nas montanhas para cultivar seus alimentos, para fazer a plantação dos seus alimentos. Então, eles eram coisas que os europeus não sabiam fazer, né? Eram coisas que os europeus não tinham condições de fazer, talvez por isso o grande medo desses povos. O Sapa Inca, as etnias conquistadas em guerra deviam tributos e obediência e trabalho ao império. O imperador, o nome que era dado ao imperador, uma divindade, quase uma divindade, era Sapa Inca. Ele exercia sua autoridade de forma forte, né, com muita autoridade, de forma militar, e ele tinha os funcionários, ou seja, as burocracias que estavam junto com ele, que apoiavam. Então, a burocracia que cuidava dos interesses na relação com as lideranças locais, existiam líderes locais, esses líderes locais eram chamados de curacas, né? Curacas eram líderes locais em cada região que organizava a situação, organizava os alimentos, organizava tudo e prestava obediência ao imperador, ao Sapa Inca, né? Aí, ó, a organização política. O Sapa Inca, ele era venerado, ele era louvado, né, como descendente do deus Sol, ou seja, descendente de Inti, que era um dos deuses, uma das divindades mais cultuadas, né, uma das divindades mais cultuadas desse povo. Lembrando que todos esses povos pré-colombianos, todos esses povos que habitavam a nossa região antes da chegada dos europeus, eram povos politeístas, tá bom? Povos politeístas. Nós somos povos monoteístas, né? Existem aí algumas entidades, algumas religiões que cultuam vários deuses, né? Nada contra, né? É cultura, faz parte da nossa cultura, da nossa história, nós precisamos respeitar, né?
Mas aí os povos cristãos, algumas outras religiões, nós temos o monoteísmo, que é a crença em um Deus só, né? Ó, o Sapa Inca, né, ele era carregado em liteiras com grande pompa e estilo, usava roupas cocares, que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Cocares, adornos especiais que demonstrava a sua superioridade sobre os outros súditos, né? Sobre as outras pessoas do reino. O trabalho, como que era feito o trabalho? O trabalho, esses curacas, esse pessoal, eles eram responsáveis pelo regulamento do trabalho e pela distribuição dos alimentos num lugar que chamava Ailu. Seria uma unidade produtiva, né? Ou seria uma comunidade, um grupo, então se chamava Ailu. Os membros dos Ailus ou do Ailus eram liderados pelos curacas, né? Esses curacas, eles exerciam um trabalho comunitário, mas também exercia certa autoridade, era um chefe do local, né? Era o chefe do local, aquele que mandava, aquele que representava o Sapa Inca. Então, esses grupos, eles tinham direito de terras em vários domínios ecológicos. Então, eles eram os chefes, eles eram uma espécie de senhor, né? De senhor feudal, de senhor dessa região, e as pessoas trabalhavam para ele, prestavam tributos, pagavam tributos e eles faziam a distribuição dos alimentos, porque essas comunidades eram comunidades de produção coletiva, tá bom? Tá aí para vocês uma das imagens, provavelmente essa imagem aqui é uma imagem atual, essa imagem também, né, tá aí da região das encostas, onde eram plantadas os alimentos, porque eles viviam nas regiões montanhosas, nas regiões montanhosas, e é bem interessante, coisas que os europeus não sabiam fazer. Os curacas eles recebiam os produtos que tinham direito à prestação de serviços da população sob seu controle, né? E esse trabalho ficou conhecido como mita. O trabalho dos curacas ficou conhecido como mita. E o Ailu, ele possuía obrigações para os seus curacas. Esses chefes locais deveriam obrigações ao imperior. Então, se vocês estão observando aí, que existia uma certa hierarquia. Está aqui a foto de um curaca, e a foto das pessoas lá no Ailu, né? Provavelmente esse é um curaca e essas são as pessoas que participam da comunidade, que estão na comunidade nos Ailus. Tem até um fundo musical do vizinho ali, né? A autoridade. Olha, dessa forma, a autoridade máxima tinha ao seu dispor grande mão de obra que lhe garantia produtos como batata, milho, quinoa, pimentas, folhas de coca, mandioca, amendoim, ouro, prata, tecidos de lã ricamente trabalhados, né? E a Mãe Natureza hoje está nos dando um presente, né? Tem uns passarinhos aqui cantando e fazendo um fundo musical para o nosso vídeo. Então, aí, ó, vocês estão vendo aí no slide fotos que é desse momento, fotos provavelmente atuais da região. Tá aqui a ilhama, né? A ilhama está por aqui, tá a alpaca, né? Alguns animais e uma amostra da região que é muito bonita e que é muito procurada pelos turistas, tá? Eles tinham quipo. O que era o quipo? Olha, o quipo era para a sobrevivência desse povo, essencial para eles registrarem, era tipo um sistema matemático de registro, tá? Esse instrumento ele servia para o controle da produção e do trabalho. Tá aí, ó, a foto do quipo. Então, cada cor dessa cordinha representava uma quantidade, representava um tanto, né? Olha lá, os incas criaram o quipo, que era utilizado para fazer a contagem dos impostos e das pessoas entre os outros. Eram cordões feitos de lã, da ilhama, da alpaca e de algodão, né? E na posição tinham nós, e nesses nós
a quantidade indicavam valores segundo sistemas decimal. Então, as cores, cada cordão, por sua vez, indicava um item que estava sendo contado. E aí eles iam organizando sua produção. Então, eram povos muito inteligentes, então as coisas não aconteciam do nada, né? A religião deles era, com certeza, politeísta, né? O estudo da região Inca, ele é prejudicado pela ausência da escrita na civilização andina, então pode ter muitas coisas se perdidas, porque eles não têm uma escrita assim organizada, né? Dessa forma, as principais fontes são as tradições orais e os relatos dos primeiros cronistas espanhóis. Tá vendo? Quando eu falo para vocês dos primeiros cronistas espanhóis, muita coisa podem ter se perdido, porque esses espanhóis podem ter falado do jeito da visão eurocêntrica, do jeito que eles acreditavam, viu? Várias manifestações divinas, ou seja, politeístas, né? Entre eles é possível destacar dois deuses que tinham uma força maior que os outros deuses, né? O Viracocha e o Inti. Viracocha e o Inti. O Inti, o deus Sol. Aqui está um pouquinho dos deuses, né? Dos deuses incas. Nós temos Con, Chasca, Mamaquila, Inti, o Viracocha, que vocês veem está representado no meio um pouco maior, então provavelmente ele tem uma responsabilidade, uma importância maior nessa crença, né? A Mamacocha, o Catequil, Uruxilai e o Supai, né? O deus Inti também está aqui bem do lado do Viracocha, tá bom? Então, existe muitos filmes, muitas narrações, muitos filmes que você pode buscar. Um deles, por exemplo, é lógico que o cinema ele vai criar outras coisas para chamar a atenção, mas um deles é o Dourado, em busca da Cidade do Ouro, porque eles acreditavam que esses povos esconderam muito ouro, eram magníficos em torno disso tudo. É lógico que eles tinham muito ouro, mas para eles isso não tinha grande importância. Não tinha grande importância, tá bom? Você pode fazer essa pesquisa, fazer a pesquisa, quer aprofundar no assunto, pode fazer essa pesquisa e pode buscar aí mais informações. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do povo Inca. É lógico que tem muito mais informações, tem muito mais coisas para aprender, mas é só um pouquinho para vocês relembrarem aquilo que vocês já estudaram na escola ou para ajudar vocês a compreender um pouquinho sobre um desses povos, sobre a nossa cultura. Porque nós falamos sempre da cultura do outro, nós falamos sempre da cultura europeia, da cultura lá fora, e nós esquecemos de falar da nossa cultura, e a nossa cultura também é muito importante, e nós temos que valorizar a nossa cultura. A valorização da nossa cultura, a valorização da nossa história é muito importante para nós construirmos essa narrativa bonita, essa narrativa que vai nos ajudar a compreender melhor quem somos, de onde viemos e para onde vamos, tá bom? Dá um clique aí, dá um like, curta o meu canal, indique para os amigos e se tiver, faça seu comentário aí embaixo, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo comentário, nosso próximo bate-papo. Um grande abraço, tchau, tchau.